Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui falando do Timão. O presidente Augusto Melo concedeu nova entrevista e confirmou o primeiro reforço. Também falou sobre o Gabigol mais uma vez e tem novidades e surge um novo nome para lateral. Eu vou te contar tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É praticamente um diário do Timão com essa reconstrução, com essa reformulação. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Estamos chegando a 900 mil inscritos aqui. Muito obrigado. É só o que eu peço, clicar no botão de inscrever-se. E bora falar sobre muita coisa. O Augusto Melo concedeu mais uma entrevista. E ele tem dado muitas entrevistas antes de assumir, faltam 10 dias para que ele possa assumir. E é importante que ele fale, que ele esclareça muita coisa e ele, o Rubão, que é o diretor de futebol que a gente falou no vídeo anterior, eles não arredam o pé, eles não dão um passo atrás, eles mantêm o discurso de falar sobre nomes, de ter um discurso corajoso, audacioso, pretensioso, que a gente vai ver se acaba se cumprindo na prática ou não. É uma maneira diferente, né? Eu acho equivocado, mas eu acho também que cada um arca com as consequências do que diz. Se eles estão falando que vão montar um time competitivo, que vão brigar por todos os títulos, que acabou a farra para Palmeiras e Flamengo, que vão contratar jogadores do nível do Gabigol, quem sou eu? Vamos esperar e vamos torcer para que dê certo, né? Vocês sabem da minha identificação aqui com a fiel torcida, com as notícias do Corinthians, eu estou sempre abastecendo vocês. Eu quero mais que o Corinthians seja campeão e encha esse canal de conteúdos aqui, é tudo que eu mais quero. Mas assim, eu estou preocupado porque quando ele eleva a régua demais assim, a cobrança ela vem na mesma maneira. Mas vamos lá, essa entrevista para a ESPN foi muito bacana porque foi logo depois do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ter dado uma declaração ao GE, que repercutiu muito, dizendo que Gabigol não está à venda. Quer tirar Gabigol do Flamengo, basta pagar a multa. A multa para o mercado interno, ela é de 177 milhões de reais. Assim, para você tirar o Gabigol do Flamengo, tem que ter uma conversa, tem que ter um acordo. Não é pagando a multa rescisória. Ninguém vai pagar a multa, é que ele tem contrato. E o Marcos Braz tratou de valorizar o Gabigol. Até porque, vamos combinar só eu e você aqui, ele jamais iria depreciar um patrimônio do clube, um ídolo do clube, da nação, que tem contrato e que é valorizado, é um ativo do clube. Eles jamais iriam dizer, não, realmente, o Gabigol, quem quiser chegar aqui que leve. Esse discurso ganharia muito mais atenção nas manchetes. Mas, enfim, ele obviamente foi perguntado e disse que ele não está à venda, que ele é jogador do clube, que ele é valorizado, que ele faz parte do elenco, aquela coisa toda. Aquela coisa até meio protocolar. E o Augusto Melo foi questionado na sequência. Ô, Augusto, olha só pagando a multa. O Corinthians vai pagar a multa? O Marcos Braz disse que não cede. Você está falando com quem? Porque vocês estão dizendo que estão negociando o Gabigol, aquela coisa toda. E ele explicou que está conversando de presidente para presidente. Isso já é uma diferença, porque assim, o Marcos Braz é o vice de futebol. Mas o Augusto disse, inclusive, ser muito ético nessas questões e está tratando de presidente para presidente. Então ele falou direto com o presidente Rodolfo Landim. Se isso faz alguma diferença, imagino que sim, né? Porque aí você está respeitando a instituição. O jogador pertence àquele clube, você não está atravessando, você não está direto no jogador, no empresário, você está direto no clube. E na figura maior, no mandatário maior, que é justamente o presidente. Foi isso que disse o Augusto Melo. Mas que pretende falar com o Marcos Braz e que é inviável pagar essa multa rescisória, que o Corinthians vai tentar um acordo. Então, assim, o Corinthians não nega em nenhum momento a negociação, pelo contrário, eles estão declarando a cada entrevista que estão tentando, que eles querem o Gabigol, que o Gabigol precisa sair de lá porque precisa de novos ares, que ele tem a cara do Corinthians, que seria muito legal ver o Gabigol jogando pelo Corinthians e eles vão tentar. É isso que vai acontecer. Eles sabem, disse o Augusto Melo, disse que eles têm interesse nos nossos jogadores. Palavras do Augusto Melo. Ou seja, eles sabem que o Flamengo tem interesse em alguns atletas do Corinthians e isso vai fazer com que o Corinthians possa ter alguma moeda de troca, algum poder de barganha, enfim, para poder negociar. O Rubão já disse no dia anterior que o Yuri Alberto, por exemplo, não sai. Então, não sei. O Fausto Vera, ele disse que nem foi cogitado. A gente sabe que o Tite gostaria do Fausto Vera. Então, vamos ver. Vamos aguardar para ver como vai acontecer. O fato é que
Enquanto não houver o não, e eu imagino que esse não até agora não tenha acontecido, porque senão o Augusto Melo ia parar de falar no assunto, né? O Augusto Melo fala em todas as entrevistas que está negociando, que está querendo o Gabigol. No momento que o Flamengo disser, aqui ó, não sai, não tem negócio. O jogador também não quer e acabou. Bom, eu imagino que se isso acontecer, o Corinthians vai parar de tentar. Enquanto isso não acontece, ainda estão jogando os dados, diria Cazuza, né? Então, assim, o tempo não para. Vamos lá. Ele falou sobre outras situações, né? Já falei muito aqui sobre a questão do Gabigol e tudo mais. Eu fiz até algumas anotações aqui para não me perder, mas abriu a entrevista dizendo: vou contratar 10 a 12 reforços. O Pascoal, o Oswaldo Pascoal, fez a primeira pergunta, dizendo: eu não sei se foi você que falou, se eu ouvi de algum lugar, eu queria que você confirmasse. Você vai contratar 11 reforços? Ele falou assim, de 10 a 12. 5 a 6 titulares. Formação do próprio presidente eleito do Corinthians. 10 a 12 reforços, 5 a 6 titulares. Que a partir do dia 2 de janeiro ele pretende fazer, quem sabe, até mais de um anúncio. Então, obviamente, estão trabalhando. Mas estão trabalhando sem um diretor executivo de futebol. E aí o Rubão, no dia anterior, tinha dito que o Corinthians não conversou com nenhum executivo. Pois bem, o Augusto confirmou que conversou com o Rodrigo Caetano. Que tentou o Rodrigo Caetano, e aí depois ele disse: fora o Caetano eu não conversei com ninguém. Nós vamos anunciar um cara, alguém, mas fora isso, fora o Caetano, ele preferiu ficar lá, ele se valorizou lá, não sei como é que essas coisas vazam, eles mesmos estão vazando, né? Estão falando abertamente, então como é que não sabe como é que vaza? Enfim, confirmou, conversou com o Rodrigo Caetano, mas enfim, vai seguir para outro nome que está dando moral, está dando vazão para o Cifute, né, que é o Centro de Análise de Mercado, e lá é que eles estão decidindo muitas contratações, juntamente do Mano Menezes, que está em férias, mas eles estão falando todos os dias. Foi isso que falou o Augusto Melo. E ele confirmou o primeiro reforço, porque ele foi questionado sobre o Ranieri do Cuiabá, e ele confirmou. Ele falou, está encaminhado. Está encaminhado, é que ele não pode anunciar. Ele não pode anunciar, porque ele não tem a caneta, aquela coisa toda. Inclusive nos valores, né? 2,5 milhões de euros por 60%. E aí o Cuiabá conseguiu fazer uma operação de comprar a parte, né, do Jacuipense e também do Avaí e ficar com 40%. Mas 60% agora do Corinthians, 26 anos, volante Ranieri do Cuiabá, confirmado pelo Augusto Melo, confirmado, novo reforço, vai ser o primeiro, né, a primeira contratação de 2024. Falou sobre a receita, falou sobre a camisa valorizada, tudo que ele já falou assim nos últimos dias e tudo mais, pediu paciência para o torcedor e ele deu o exemplo do Robert Renan, que o Corinthians mudou a sua gestão, que é um novo jeito de gerir, que não vai ser intermediário para ninguém, que não é amiguinho de ninguém, que não vai ser barriga de aluguel para ninguém, que o Robert Renan, por exemplo, ficaria 6 meses e ia embora, e que o Corinthians não serve para esse tipo de coisa. Então, se quer ficar é uma temporada, a gente quer. Se não quer, meio do ano, não resolve. E aí, mandou, né, vai. Não quer saber do Robert Renan, não pelo jogador em si, né, mas pelo modelo de negócio, que não era interessante para o Corinthians. Então ele citou que o Corinthians não vai se submeter a esse tipo de coisa e que vai contratar jogadores de um nível elevado. E aí ele termina a entrevista dizendo, se não der o Gabigol, vou contratar um jovem que estamos analisando, tão bom quanto, mais novo e mais rápido. E aí chamou a atenção, né? Opa, quem seria esse cara? O Pedro Ivo, se eu não me engano, ele solta o nome do Marcos Leonardo e o presidente dá uma risadinha. E ele falou, não, já falei nele, bom jogador. E aí ele né, dá uma desconversada e olha, se o Corinthians... Não, aqui não tem informação, tá, gente? Mas como eles especularam esse nome e está dentro das características do que o Augusto falou, né? Um jogador, um centroavante também, mais jovem, tão bom quanto, eu acho, Marcos Leonardo tão bom quanto, seria muito interessante, porque a gente sabe que o Santos foi rebaixado, precisa diminuir sua folha, tem jogadores que querem sair, o Jean Lucas parece que está fechando com o Inter, o Soteldo com o Grêmio, Marcos Leonardo, hein? Se for esse o nome, rapaz, aí estoura no norte. Ouso a dizer que seria melhor que o Gabigol. Mais jovem, mais potencial, gosto muito da ideia. Falando rapidamente sobre 2 assuntos para terminar. Ele confirmou a venda do Moscardo e aí confirmou também o que a gente já sabia, que já chegou pronto lá, da maneira como foi, e que eles definiram uma multa muito baixa, que inclusive eles, não é que conseguiram, né? Ele ainda está saindo por 22 milhões de euros, que é mais caro do que a multa.
Eles conseguiram uma negociação incrível isso, né? Porque se o time vem pagar a multa, ele pode levar o jogador. Mas a multa é mais baixa, 18 a 20 milhões de euros, perdão, e eles estão conseguindo vender por 22 milhões o Moscardo. Então não tinha muito o que fazer. O erro, segundo o Augusto, foi não ter feito um adendo no contrato assim que ele subiu para o profissional, aumentar um pouquinho, né, um aditivo no salário, porque aí você consegue reajustar a multa rescisória para não deixar uma multa tão baixa. É que não é uma multa baixa, né? 20 milhões de euros. Acontece que o moleque estourou de um grau, de um jeito a ser cobiçado aí por Chelsea, Paris Saint-Germain, e os caras têm bala na agulha para pagar esse tipo de valor. Mesmo assim, não conseguiu segurar e o Moscardo está vendido para o Paris Saint-Germain. E para fechar também, ele ficou nada satisfeito com um anúncio que aconteceu nessa quinta-feira de um novo patrocinador na camisa do Corinthians, uma seguradora. Com valores aí na casa de 11 milhões, em que ele não gostou nada disso porque ele falou, pô, estávamos fazendo uma transição tranquila e a gente combinou que nada fosse feito nesses dias, pô, faltam 10 dias para eu assumir e de repente fomos pegos de surpresa com esse anúncio, com valores que eu considero abaixo. Chato isso, hein? Assim, o Duílio deixou muito claro isso desde sempre, que enquanto ele tivesse a caneta até o dia 31 de dezembro, ele tomaria suas decisões. Ele já contratou um técnico comprometendo 2 anos da gestão seguinte, sem ele ser o presidente, e agora fecha um patrocinador 10 dias antes de terminar o seu mandato. Cara, que loucura, hein? O Duílio está fechando a sua gestão com chave de ouro. Para não dizer outra coisa, né? Chave de outra coisa, não de ouro, mas impressionante, impressionante. E o Augusto não vai ter muito o que fazer, ou vai ter que renegociar esse contrato assim que assumir. Para fechar mesmo esse vídeo, o Vene Casagrande, do SBT, descobriu que tem um atleta monitorado pelo Corinthians na Europa e ele chama-se Iago. O Iago, lateral esquerdo do Augsburg da Alemanha, ele foi revelado pelo Inter. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Um lateral muito bom no apoio, provavelmente deve ter evoluído demais na Europa. Foi muito convocado para a seleção de base e acabou, digamos assim, desaparecendo para o holofote principal da gente, enfim, até mesmo de seleções, jogando lá no Augsburg. Mas ele tem contrato terminando em metade de 2024, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com o Corinthians, só que ele chega só na metade do ano. Pode ser que ele consiga uma liberação antecipada, mas como ele pertence ao clube, o clube não vai querer liberar, a temporada deles termina na metade do ano lá. Então vai ser muito difícil. Será que o Corinthians espera? Espera, já tem o Hugo aí, mas tá para perder o Bidu para o Vitória, emprestado, e o Fábio Santos aposentou. Então precisa de um outro lateral. Será que compõe na base com o Hugo apenas esperando a metade do ano? Porque assim... as principais competições, né, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana que o Corinthians vai disputar, elas afunilam mesmo no segundo semestre, então onde o Iago chegaria. Até lá você tem que lidar sem esse lateral no Paulista e as fases iniciais aí de Copa do Brasil e Sul-Americana. E Brasileiro também, né, o comecinho ali. Será que vale a pena esperar? Bom, é um atleta monitorado e posso dizer para vocês que é muito, muito bom jogador. Agora, se isso vai evoluir numa negociação, numa contratação, eu passo para vocês aqui na medida em que os dias forem passando. No Diário do Timão, da reconstrução alvinegra. Mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Comenta aqui o que vocês acharam dessas histórias todas. Será que o Gabigol vem mesmo? Meu Deus. E o Ranieri, gostaram? Comentem. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.